Jejum da santificação. Vamos abrir nossas Bíblias, Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 17. Isaías capítulo 1. Estamos ainda bastante maravilhados pelo que Deus fez ontem no culto, né? Maravilhoso, pelas grandes obras, pelo seu mover de santificação, né? Pelo chacoalhão que Ele nos dá por seu amor, pela sua graça, pelo renovo que vem dEle, né? Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2. Amém. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação do povo, ai da semente maligna dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. Está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do Senhor, nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Não tragais mais oferta de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, andai, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler, o texto principal. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Senhor, nós lemos aqui o texto principal, Senhor, do estudo de hoje. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que, nos poucos minutos que iremos falar, o Senhor possa tocar nos nossos corações, nos nossos lábios, e podemos ter a certeza que o Senhor está falando conosco, Senhor, como tem falado todos esses dias, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto bastante duro, né? A gente lê aqui, é um texto que leva o povo à reflexão, e acima de tudo, o que Deus está falando? Está falando que o povo estava com a vida de qualquer jeito, a nação em si estava uma nação em condição de pecado, e Deus aborrecia não só o povo, mas as ações do povo, as ofertas, os sacrifícios, Deus não estava aceitando mais, as festas de lua nova, as congregações, o congregar do povo, Deus não estava recebendo mais nada, porque o povo continuava aparentemente servindo a Deus, né, indo na igreja, indo nos cultos, louvando a Deus, mas a vida
sem compromisso com Deus, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, apoiava o derramamento de sangue, isso quando não derramava o sangue diretamente, apoiava o derramar de sangue, oprimindo a viúva, os órfãos, fazendo opressão aos mais pobres, ou seja, era uma situação abominável diante do Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor compara o povo desde a cabeça, desde a planta dos pés ao último fio de cabelo, enfermo, como uma chaga, né? Aqui no versículo 6 fala o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, Deus estava falando que o povo todo estava enfermo, desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, estava todo enfermo. Claro que tudo isso é a ótica de Deus, Deus falando que, como Deus viu o povo, um povo perebento espiritualmente, leproso espiritualmente, cheio de chagas espiritualmente. Podia ser que fisicamente estavam bonitos, belos, mas Deus, aos olhos de Deus, estavam todos cheios de feridas, e feridas não tratadas com azeite, ou seja, feridas que estavam com o pus sem ser secado, ou seja, estavam em estado de inflamação, infecção, porque tudo isso é aquilo que Deus estava olhando. E nós vemos aqui a palavra, ela é muito dura. Inclusive no começo aqui, é um texto que o bispo gosta muito, que não me engano foi o primeiro texto que ele pregou, né? O versículo 3 fala assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O entendimento do Senhor não estava no coração deles. Estavam fazendo as coisas simplesmente por fazer, mas o entendimento estava longe do coração. E são palavras que o Senhor estava requerendo o quê? Santificação ao povo, mudança de atitude. Aqui no versículo 16 que nós lemos: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, só assim Deus poderia receber o sacrifício do povo. Só assim Deus poderia receber o culto que era feito, era realizado na congregação. Quando? Lavando a iniquidade, tirando a maldade dos atos diante dos olhos do Senhor. O que é diante dos olhos do Senhor? Que muitas ações, nem tudo, aos olhos dos homens, os homens conseguem ver todas as coisas. Muitas coisas, os homens não vê. Nós não vemos todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas, mas Deus, ele vê todas as ações. As ações que o povo tramava às escondidas contra os pobres, contra os mais miseráveis da terra, Deus estava vendo. Aquela aparência pública de ser uma bênção, de ser santo, de ser, né, os religiosos, Deus estava vendo que lá nos seus quartos, nos seus escritórios, estavam o quê? Tramando como tirar mais ainda do pobre, enriquecer mais ainda as suas casas, oprimir o povo e compartilhar do derramar de sangue. E tudo isso perante Deus era iniquidade. Enfim, Deus, ele vê a nossa vida por completo, né? Nos tempos de Jesus, o principal obstáculo religioso contra Jesus, quem foram? Foram os fariseus. Os saduceus também, mas os fariseus, que eram a seita mais poderosa da época, eles eram os que se levantavam contra Jesus. E ele ostentava o quê? Uma aparência de santidade, ostentava tudo aquilo que era aparente. Mas tudo aquilo que era a essência da palavra e do conhecimento e daquilo que Deus exigia desde o começo lá de Gênesis e desde a lei de Moisés, eles estavam longe daquilo. O Senhor os chamou, lá em Mateus 23, os chama de hipócrita, que purificava o quê? Aquilo que era aparente, era como se fosse um sepulcro caiado, né? O sepulcro fora muito bonito, mas dentro o que existia? Morte, né? Quem conhece o cemitério da Consolação sabe que é muito bonito, e muitos outros são muito bonitos, mas lá dentro o que há? Lá dentro há restos mortais, a morte. Lá fora é bonito, é mármore, é granito, muitos deles importados e caríssimos. E os fariseus eram a mesma coisa. E Deus aqui estava requerendo o quê? Santidade, santificação. E quem nos santifica, quem que é? É Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos santifica. E existe a parte de Deus e a parte que compete a nós. Amém? Mas nós precisamos estar interessados nisso. Porque a santificação, como nós sabemos, sem a qual ninguém verá a Deus. E esse verar a Deus é simplesmente, eu estou vendo a Deus, amém, glória a Deus, já vi Deus, eu posso voltar. Não. É ver a Deus, o sentido da palavra é ver e habitar com Deus. É morar com Deus. Amém? É estar habilitado para entrar na Nova Jerusalém e para verdadeiramente estar morando lá com o Senhor. Nós sabemos que
O que o nosso espírito lá dentro mais deseja, não são as conquistas materiais que nós tanto desejamos e precisamos. O que o nosso espírito mais deseja, o que que é? É a santificação, estar mais próximo de Deus. Paulo, ele fala que o desejo dele era estar o quê? Partir, estar com Cristo. E ele fala que o morrer era lucro, mas o viver era... Não entendi. Exatamente, mas se ele morrer, para ele era lucro, porque ele ia morar com Jesus. Porque o desejo do seu interior era estar morando verdadeiramente com Deus. Então esse texto de Isaías, ele fala realmente do estado de calamidade espiritual que o povo estava diante de Deus. Não podemos nos enganar que Deus, ele olha o interior e vê todas as coisas, todas as ações, todos os pensamentos, tudo que passa no nosso interior, que as pessoas não vê, que ninguém pode ver. Aquilo que a esposa não conhece do marido, que o marido não conhece da esposa, que o pai não conhece do filho, o filho não conhece do pai, Deus conhece todas as coisas. Tanto as podridões como as qualidades também, que muitas vezes não se vê. Deus conhece todas as coisas. Amém? Vamos passar para outro texto, para não atrasar aqui a ministração. Em Oséias 6:6, diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 6, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse texto, ele compartilha diretamente com a exegese de Isaías 1 aqui, capítulo 1, que justamente Deus não estava interessado simplesmente em sacrifícios, mas estava interessado em quê? Em obediência, em santificação. Aqui é outro texto, é outro profeta, mas ela compartilha justamente do mesmo entendimento, que era justamente o mesmo cenário que Israel estava vivendo. Deus não queria simplesmente holocaustos, sacrifícios, mas ele queria o quê? Misericórdia. É o que estava faltando na época de Isaías 1. Faltava misericórdia com o povo, com os mais pobres, faltava misericórdia com a sociedade. E aqui mesma coisa, Deus está reforçando, olha, eu não quero simplesmente sacrifício. Lembrando que estamos falando de uma época do Velho Testamento onde o sacrifício era presente. Era muito presente. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13 ao 16. Então, quando você fazer algum sacrifício para Deus, claro que os sacrifícios de hoje são diferentes dos sacrifícios do passado. Os sacrifícios que nós lemos aqui eram sacrifícios de oferecer animais, sacrifícios de sangue. Mas hoje nós oferecemos nosso sacrifício ao Senhor, que é diferente do contexto do sacrifício do Velho Testamento. Mas quando você fazer algo para o Senhor que te custe, lembre-se também, será se Deus simplesmente quer esse sacrifício? Ou Ele quer que eu priorize outra coisa? A gente coloca na nossa vida as nossas prioridades, não colocamos? A prioridade hoje é acordar cedo, fazer isso, pagar essa conta, ir no banco, fazer isso, tal. E também tem as prioridades, aquilo que Deus quer que nós façamos primeiro. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Todos acharam? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? E aqui nós vemos aqui o apóstolo Pedro escrevendo à igreja e falando justamente sobre uma cobertura espiritual, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento. E cingir o que é? Cobrir, é se revestir. O lombo do entendimento, né? Sede sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é equilibrado, é temperado, é o equilíbrio. Esperai inteiramente na graça. Amém? Precisamos esperar, não 50%, não 20%, mas inteiramente. 100% na graça
que se ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Agora, como filhos que obedecem, não se conformar com aquilo que era a vida do passado. Pedro está escrevendo justamente para a igreja, e aqui, com certeza, muitos tinham se convertido ao Evangelho. Muitos que no passado não eram de Jesus, mas por causa da palavra dos apóstolos se converteram. E aqui eles falam justamente, olha, não se conforme com aquele tipo de concupiscência que havia no passado, antes de conhecer a Jesus Cristo. E ele exorta justamente que é uma vida de santificação, uma vida de santidade, sede santa em toda a vossa maneira de viver. Amém? É uma dificuldade, não é santificar. Ah, é tão fácil santificar, pastor. Não é fácil. É difícil, porque às vezes, né, tem pessoas que a gente às vezes peca pela boca, às vezes é o olhar, meu Deus, às vezes é tudo de pouco, é um pouco de cada, né? Ou é tudo uma vez, ou é mais uma área, mais de outra, enfim. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas a santificação, ela é um processo. Não é assim, eu estou santo, agora estou santo. É um processo de santificação. A Bíblia fala, santificados em Cristo Jesus, chamados de santos, mas na verdade somos o quê? Santificados. Estamos num processo. Amém? Um processo de santificação. E a palavra, ela nos santifica. Santificar, tornar sagrado, separar do mundo, consagrar, fazer santo, apartar-se do pecado. Observação, se santificar é uma atitude do homem para com a sua vida espiritual. Ser santificado é a resposta de Deus para com a atitude dos homens. Amém? Ou seja, nós temos a nossa parte, a nossa função que nós temos que fazer. E se santificar, agora ser santificado, agora é a ação de Deus para com nossas vidas. É claro que nada valeria a nossa ação, nosso esforço, se Deus não respondesse nos santificando. Amém? Mas Deus espera que eu, você, que nós nos esforcemos para nos santificarmos. Amém? Outros textos bíblicos, 2 Coríntios 7, 1. Fala um pouquinho sobre a ação do homem também. É 2 Coríntios 7, 1. Amém. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Para muitos, essa palavra aqui, a imundície, não da carne a gente já sabe que na carne domina, nela é a sede das impurezas, mas quando fala e do Espírito, mas meu Deus, o Espírito também, é verdade. O nosso Espírito também precisa ser santificado. Por quê? Porque quando a carne ela é envolvida pelo pecado, a alma ela é contaminada e o Espírito do homem, ele é contaminado também. E precisamos o quê? Da purificação, da santificação de Deus na nossa carne, no nosso espírito e por consequência, santificando o corpo e o espírito, a alma também estará santificada. Amém? Ação de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que nós vemos o texto fala sobre a ação de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservadas, íntegras e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui são saudações finais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, e ele fala justamente que o mesmo Deus de paz ou da paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito, para que sejamos o quê? Para que a igreja seja achada irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Amém? Jesus orou também pedindo a santificação da igreja. Essa oração sacerdotal de Jesus, lá está em João 17, o versículo 17 é um texto muito conhecido, que diz assim: santifica-os na verdade. E o que é a verdade?
a tua palavra é a verdade. Amém? Jesus, ele orou por nós. Você sabia que, por causa desta oração de Jesus, nós estamos de pé até hoje? Que Jesus ora pelo aquele rebanho dele, não só por aquele, mas por aqueles que haviam de crer no seu nome. Amém? Jesus orou por nós. E versículo 18, Jesus declara ser o sacerdote e o sacrifício para nos santificar. Versículo 18, João 17, 18. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Jesus se santificou, não por ele, porque ele já era santo. Se santificou para que nós pudéssemos ser santificados, ou separados na verdade de sua palavra. Amém? É impossível a santificação sem Jesus. E depois da morte de Jesus, isso se concretiza, né? A verdade da santificação, ela exige uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Gálatas 2:20. Cadê aqui? Acabou a gasolina? Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O Ademar de Campos tem um hino que fala sobre esse texto aí. Uma benção. Certo, chefe Celso? B. Comunhão com os irmãos. 1 João, epístola, tá, irmãos? 1 João 1:7. A santificação é importante, irmãos? É importante, é fundamental. É sobrevivência para nós espiritualmente. Né? Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então a santificação, ela nos conduz a andarmos em comunhão. E os pecados? O sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós andamos em comunhão, nós estamos o quê? Praticando a santificação. Amém? Quando você se esforça para andar e para manter comunhão com o teu irmão, você está se santificando. Agora, pecados nós temos. E esses pecados, o que acontece com ele? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que uma coisa é perdão de pecado, e outra coisa é a purificação. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E que mais? E nos purificar de toda injustiça. São dois processos importantíssimos, porém distintos. São duas ações de Cristo distintas. Bendito é o nome do Senhor. Dedicação à oração. Tiago 4:8. Por que a gente tem, a nossa carne não quer orar? Por quê? Porque oração é uma batalha, é difícil para a gente. Marcar aqui um culto de louvorzão, é mais fácil vir gente do que num culto de oração, não é? É ou não é? Porque vocês vão ser verdadeiros. É mais gostoso louvar do que orar. Estou falando para a nossa realidade. É ou não é? É mais gostoso louvar do que orar. Exatamente. O louvor, ele entra no emocional, ele serve também como terapia. E outras ações também. E é importante o louvor, não estou menosprezando o louvor. O louvor é uma arma de guerra. Teve reis que venceu guerra através do louvor. Louvor é uma arma poderosíssima da igreja. Mas oração é difícil. Tiago 4:8.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Sabe o que é ânimo dobre? Hã? É coração dividido. Não quer dizer ânimo dobrado não, viu? Ânimo dobre quer dizer coração dividido. Coração que cocheia entre dois ou mais pensamentos. Coração indeciso, em cima do muro. E qual a maneira que nós utilizamos para chegar a Deus? Diversas maneiras, mas uma das principais é através da oração. Lá Jesus ensina oração, quando orais, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Conhecido como a oração modelo. Orava mais. Mas também cantava, né? Na seta e os hinos, né? Dá 2 registros, eu acho. Hebreus 12, do 4 ao 13. Já vamos terminar já e passar para o pastor fazer umas orações. Hebreus 12. Isso. Capítulo 12, versículo 4 ao 13. Amém? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, a qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. No 14 também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós vemos o texto, o apóstolo escritor desse texto aqui, que é a epístola de Hebreus, é uma epístola anônima, mas toda a forma, o conjunto literário, há uma convicção dos teólogos que foi Paulo que escreveu a epístola dos Hebreus. E aqui, o apóstolo escritor do livro dos Hebreus, ele dirige justamente a carta aos judeus, aos hebreus, ou melhor, hebreus ou judeus, quando você achar melhor. E ele fala justamente o seguinte: olha, se vocês não aceitam a repreensão de Deus, assim como um filho não aceita a repreensão de um pai, vocês espiritualmente são o quê? Bastardos, ou seja, não tem identidade, não sabe quem é o pai. E ele ainda fala mais, olha, toda a repreensão ela parece ser algo dolorido, mas depois, se você exercitar a correção, ela vai produzir o quê? Um gozo, vai trazer resultado, vai trazer algo maravilhoso, algo positivo. Ele compara, olha, os vossos pais corrigiam da maneira que achavam melhor, nem sempre era o correto, mas fazia por amor. Mas agora o Senhor, Ele corrige para fazer parte o quê? Da santificação. Amém? Quem já foi corrigido por Deus aqui? Todos nós. Cada chibatada de Jeová, hein? Sai até mancando. Oh, Jesus. Na hora você sai, meu Deus, perde até o rumo da porta. Onde que é a porta, Senhor? Onde que é a porta? Mas depois você acerta a porta, é uma bênção, né? Depois você fala, Senhor, eu sinto que é o teu amor. E aqui o Paulo, ele reforça o seguinte, olha, o Senhor repreende e castiga aquele a quem ele ama.
Se você foi ou é repreendido por Deus, é porque Ele te ama. Obrigado, Senhor, quando o Senhor me repreende. Mesmo que você ou eu ficamos de biquinho com Jesus. Mas é porque Ele nos ama. Quando Deus deixar de falar conosco, deixar de nos repreender, misericórdia. Agradecer a Deus que Ele nos repreende. Mas Deus usou, o pastor me deu um chicote, mas usou de novo outro chicote. Meu Deus, estou cansado, estou tudo marcado, Senhor, tanto chicote, Jeová. Pois é, porque Ele te ama. Sabe por quê? A Bíblia fala que o inferno não foi preparado para o homem. A Bíblia fala que lá existem vermes que não morrem. E o fogo nunca se apaga. E são trevas exteriores. E lá há pranto e ranger de dente. Ah, eu não tenho dente, pastor. Então é ranger de dentadura, ranger de gengiva, que você achar melhor. Ou pior. Ranger gengiva. Já que não tem dentadura. Mas uma coisa é certa. Pastor. Mas o Senhor nos ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque o céu é maravilhoso. O céu é maravilhoso. Amém? E para terminar, Efésios 5, 17 a 19. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que isso tem a ver com a santificação? Não sei. Tudo a ver. Não ser andar como insensato, ou seja, imprudente, pessoa insensível a Deus, mas conhecer a vontade do Senhor. E Paulo fala para a igreja, olha, não enche a cara de vinho não, se encha do Espírito Santo. Ao invés de ficar falando, murmurando, reclamando, blasfemando, faz o seguinte, fala entre vós salmos, fala entre vós hinos, cantos espirituais, e canta e salmodia ao Senhor. Não tenho o que falar, então eu vou falar da vida de quem hoje? Falei da vida desse, eu falo, tem mais uma lista de 150 pessoas falar mal, não, você vai falar mal não, você vai, quando se juntar, você vai começar a louvar, não tem notícia, não lê o Estadão, não lê a Folha, não tem nada para comentar, então vamos salmodiar, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, amém. Vamos bendizer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, querido e amado chefe, é com o Senhor.